Boa noite, é com muito prazer que eu recebo todos vocês aqui na minha live, no De Frente com Gabi Barreto ADV, um projeto que surgiu no mês dos advogados e foi criando corpo, entrevistando algumas personalidades jurídicas, trazendo um pouco dessa inovação da tecnologia, da Revolução 4.0 para dentro da advocacia. Maravilha! Boa noite, doutor Marco Bruno. Que honra lhe receber aqui na minha live, num projeto que foi criando corpo. Surgiu no mês do advogado, uma entrevista de personalidades jurídicas, o De Frente com Gabi Barreto ADV. E que maravilha o convite sendo aceito pelo senhor, lhe conheci no Anchan, naquela palestra excepcional de empreendedorismo social. Desde então acompanho o seu trabalho aí no Rio Grande do Norte. Já vi que o senhor é autor de alguns livros, né? Que bacana, que foi tese do seu doutorado. Que honra. É, Se você pudesse apresentar um pouco mais para os espectadores, fique à vontade. Perfeito. Então, eu primeiro queria agradecer pelo gentil convite. É um prazer poder estar aqui batendo papo com você agora, nesse início de noite. Como você disse, eu sou Marco Bruno Miranda, sou juiz federal em Natal, ingressei na magistratura federal há 15 anos, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, eu exerço a função de diretor do Foro da Justiça Federal no Rio Grande do Norte. E Maravilha. basicamente é isso, né? Basicamente nada, seu trabalho maravilhoso. Só lhe acompanhando nas redes sociais, nas palestras, e é isso aí. A minha primeira pergunta, doutor, é quando e como surgiu o interesse de empreender na Justiça Federal? Quais foram as suas estratégias para desenvolver ideias, avaliar as oportunidades, fazer análise econômica do ambiente? Bom, eu sempre gostei de gestão. Sempre gostei de gestão. Acho que talvez isso tenha ficado mais evidente quando eu assumi aqui a direção do foro, mas eu sempre gostei de acompanhar, sempre me preocupei muito em estar alinhado com os princípios da administração, na administração da própria vara. Então, eu sempre gostei. Eu me lembro, por exemplo, que quando foram criadas as metas do CNJ, a 19ª Vara de Pernambuco, onde eu atuava, já entrou com a meta 2 cumprida. Eu acho que era uma das poucas varas do Brasil, porque na época não havia essa preocupação com metas, e a gente já havia cumprido, porque a gente, muito pensando nisso, já havia estabelecido metas internas para serem cumpridas pela vara, e a gente meio que não tinha a gente não tinha ferramentas muito claras para mapeamento de processos de trabalho, algo que hoje é muito comum no Poder Judiciário. Então, como é que a gente fez para cumprir essas metas que nós havíamos estabelecido para nós mesmos, com os processos que estavam mais atrasados, processos que eu chamo de processos enganchados. A gente criou um projeto chamado de processo de estimação. Eu acho que a gente tinha talvez uns 10 a 12 processos, um pouco mais tempo de tramitação, e cada servidor da vara terminou ganhando um processo de estimação. Ele tinha por objetivo mimar o processo e fazer com que o processo andasse. Então, ele tinha a obrigação de comprar a tramitação do processo para que o processo andasse. E aí os processos começaram a andar rapidamente, né? E aí cada um ganhava um prêmio quando seu processo de estimação era concluído, que era uma coisa que sempre eu valorizei muito, a trabalhar com a lógica premial e não com a lógica punitiva. E com esse estímulo que foi dado aos servidores, a gente já entrou com a meta cumprida e até com muita folga. Se não me engano, naquela época eu não tinha nenhum processo pendente de sentença há mais de 6 meses. Era uma vara de juizado especial federal, mas, enfim, nenhum processo com mais de 6 meses. Então, isso foi algo que eu sempre tive em mim. E depois, quando eu ingressei na direção do foro, aí vieram as oportunidades de conhecer realmente as ferramentas de gestão, de me aprofundar um pouco naquilo que são, digamos assim, os ramos em que você atua na gestão e, sobretudo, um desejo de implementar também a gestão a partir de uma perspectiva empreendedora e inovadora no setor público, que é algo realmente extremamente desafiador no Brasil. E o que a gente percebeu, pelo menos o que eu percebi, é que havia muito mais espaço para empreendedorismo no setor público do que a gente imaginava,
talvez muito por uma segurança, que como eu tenho formação jurídica, na verdade, hoje, talvez aquilo que mais gera temor em empreendedorismo e inovação no setor público seja uma visão meio estreita da lei. E aí acho que a formação jurídica terminou me ajudando nisso, porque isso terminou com a segurança que eu tinha ao aplicar a lei, terminava gerando um certo empoderamento, né? Digamos assim, um ânimo para ousar um pouco mais. Então, eu acho que essa foi uma vantagem que eu realmente tive para conferir esse olhar inovador também ao empreendedorismo no setor público, né? E foi recentemente a OCDE, a Organização Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento, enviou uma missão a Brasília. Eles estão querendo justamente estudar a sua pergunta, empreendedorismo e inovação no setor público, e tentar compreender por que isso não acontece. E aí eles acharam interessante, porque mais uma vez, eu acho que eu fui o último do dia, eles entrevistaram alguns agentes públicos escolhidos por eles, né, a partir de indicação da administração central em Brasília, de cases que seriam de empreendedorismo e inovação no setor público. E aí eu respondi, infelizmente, é o temor da lei que faz com que as pessoas não desenvolvam essa perspectiva empreendedora. E aí a entrevistadora da OCDE começou a rir, porque disse, engraçado, todo mundo está repetindo isso. Aí eu disse, e ela me fez a seguinte pergunta, você acha que você, como juiz, pode contribuir com essa visão de empreendedorismo no setor público, já que a lei é uma ferramenta de trabalho sua? Eu disse exatamente. Eu acho que essa é uma boa contribuição que o Poder Judiciário vai poder dar de empoderamento aos demais poderes nessa perspectiva de inovação, né? E aí é com muita alegria que eu, assim, já que eu gosto efetivamente disso, é com muita alegria que eu vejo assim o reconhecimento que existe desse interesse que a gente tem aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Norte de fazer diferente, pensar fora da caixa, né? De tentar agregar valor ao serviço prestado. Eu recentemente terminei ganhando um diploma de empreendedor público, de empreendedor público, do Super IGOV merecido. de Santa Catarina, que também está aqui também é, digamos aqui, meu amigo aqui no Instagram, e ganhei, e em função disso fui chamado, eu fui no Rio agora me juntei a uma liga de intraempreendedores, uma liga mundial, sediada em Londres, e a novidade foi interessante, porque eles trabalham com empreendedores dentro de grandes empresas e empreendedorismo social. E aí eles terminaram se convencendo no Brasil de que seria importante agregar o setor público a essa perspectiva de empreendedorismo. E o Brasil foi o primeiro a ter gente do setor público no encontro que foi feito justamente no Rio, a que eu compareci. Que maravilha ouvir tudo isso, professor e doutor Marco Bruno. Exatamente, eu enxergava naquela palestra tudo o que o senhor está falando que eu acreditava que ia se concretizar, porque foi excepcional, sua visão é extremamente estratégica dentro do serviço público, até as nossas fotos brincando. Você quer uma foto inovadora ou uma foto já que todo mundo faz, né? É realmente pensar fora da caixa e fazer diferente, o mínimo que seja, no seu âmbito de atuação. E agora, uma próxima pergunta é: quais competências e habilidades precisam ser desenvolvidas para empreender no setor público? Muitos desistem. Eu estudei bastante antes de lhe entrevistar. Muitos desistem por conta da burocracia, alegam centralizações das decisões, apego à rotina, aquela velha historinha de contar as histórias do fracasso, né? E não subir de nível, fazer diferente, enfrentar e persistir, como o senhor está fazendo aí a nível nacional, e inspirando outros órgãos públicos. Eu acho que a melhor forma de você empreender no setor público é você celebrar o fracasso. Ou seja, cada derrota ser comemorada como estímulo para fazer de novo. Eu acho que a melhor forma é celebrar o fracasso. Porque realmente os entraves serão muitos. E se você não for feliz nesse processo, você tende a desistir, porque ninguém busca o sofrimento. Então, acho que, assim, em relação a essa pergunta, sendo bem objetivo, é celebrar o fracasso. Agora,
Em termos de desenvolvimento de competências, de formação, eu acho que hoje, acho que o grande problema isso é muito forte também nas empresas, mas é muito forte no setor público, essa ideia de uma formação muito setorial. A gente tende a não formar as pessoas a partir de uma perspectiva sistêmica. Então, para que eles enxerguem a mesma coisa sob vários vieses, sob várias perspectivas. Então, eu acho que, se é para pensar em desenvolvimento de competências, é o desenvolvimento, aí, sendo meio genérico no que eu vou dizer, no desenvolvimento de competências interdisciplinares. Ou seja, a gente trabalhar uma formação transversal do agente público. Ou seja, um juiz, por exemplo, ele é obrigado a conhecer direito, claro, mas ele tem que conhecer um pouco de psicologia, ele tem que conhecer um pouco de arte, ele tem que conhecer um pouco de tecnologia da informação, ele tem que conhecer um pouco de administração. Percebe? Então, se ele tiver essa. Se ele receber uma formação que lhe permita essa transversalidade, ele vai certamente, talvez, ter mais capacidade para superar esses entraves que certamente vão aparecer no dia a dia. Porque, por exemplo, você falou dos fracassos, né? Você falou dos fracassos, muitas pessoas desistem. Então, você compreendendo um pouco compreendendo um pouco o que é psicologia, o que é gestão de pessoas, você também está trabalhando determinadas competências que são necessárias simplesmente para que você não desista. Né? Então, as características que eu vejo de uma pessoa empreendedora não são mais características técnicas, são você desenvolver empatia, relação de solidariedade, você pensar no outro, né? Você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro para poder apresentar uma solução mais adequada ao desafio que lhe é posto e às necessidades do outro, né? Então, eu acho que, em termos de competência, é você reforçar, né, uma formação transversal, ou seja, com várias competências segmentadas e, sobretudo, incentivando o humanismo, né? E aí o desenvolvimento dessa empatia, o desenvolvimento de uma capacidade de compreender o outro para poder oferecer uma melhor solução. E aí, sobretudo, se você tem uma formação transversal como essa, você está desenvolvendo criatividade, né? E quais as maiores oportunidades para serem colocadas em prática a inovação e a tecnologia jurídica? Como enxerga essa tecnologia blockchain e como você vê a aplicação prática disso na Justiça Federal? Inclusive, eu fiz um artigo falando da aplicação da tecnologia blockchain dentro da vara de execução, para trazer essa imutabilidade, essa confiabilidade e essa celeridade para dentro dos órgãos públicos também. É como o senhor enxerga isso, essas novas tecnologias? Bom, veja, eu não sou propriamente um especialista na tecnologia, né? Eu tenho algumas ideias que eu sei que podem ser operacionalizadas a partir da tecnologia. Bom, primeiro eu vejo com excelentes olhos. Eu acho que tecnologia hoje é também sinônimo de sustentabilidade. Né? A gente chegou a um momento em que o planeta não aguenta mais, né, o esforço que é empreendido no consumo de recursos naturais e de recursos humanos, de nós mesmos, do nosso estresse, do nosso cansaço, da correria do dia a dia. Então, é a tecnologia que vai permitir que tudo aquilo que é de conhecimento, tudo isso vai poder ser substituído pela tecnologia. E eu acho que isso vai poder exacerbar aquilo que é mais importante, digamos assim, na vida humana, que é as pequenas coisas que nos fazem o que nós somos como seres humanos. Então, é a sensibilidade que a gente agora vai conseguir identificar nas pessoas. Sensibilidade é algo incompatível com a burocracia, por exemplo. Né? E aí você, às vezes, está imerso num processo de trabalho, você é uma espécie de máquina naquela rotina, porque, na verdade, o que terminou acontecendo na lógica industrial é a substituição. Bom, o ser humano ele passou a ser substituído por máquinas, mas quando as máquinas surgiram e a gente viu como é que as coisas eram automatizadas, a gente percebeu que o ser humano, na verdade, estava trabalhando como uma máquina. E quando você trabalha como uma máquina, você reduz muito da sua humanidade. Então, às vezes é difícil você querer empatia de uma pessoa
que está sendo submetido a um processo industrial, ou seja, ele é uma peça de algo que pode ter sido feito por uma máquina. E com um nível de exigência do nosso esforço que é muito grande, que vai nos cansando, vai nos envelhecendo, etc, etc. Então a gente perde as coisas mais sublimes da vida justamente nesse processo industrial. Então, você tem a tecnologia, porque as pessoas dizem que a tecnologia vai deixar frias as relações. Eu acho que não. A tecnologia vai possibilitar a humanidade das relações, porque ela vai permitir que o ser humano seja um ator dentro daquelas relações voltada apenas a conferir sensibilidade, né, a pensar no próximo, a expressar solidariedade, coisa que o ser humano hoje muitas vezes não faz por falta de tempo. Tempo que é Sair tomado. da burocratização e pensar um pouco mais nessa lógica jurídica, né? Ter mais a linhagem estratégica de um negócio. Interessante a Exatamente. colocação. Exatamente. Né? E aí, como é que a gente vai buscar? Você falou das oportunidades, né? É a partir dessa lógica transversal. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, o pessoal teve muito receio quando a gente participou da Campus Party, muito receio. Olha, mas você vai desperdiçar dinheiro público, isso é uma brincadeira, etc. Mas você veja em que mundo a gente terminou imerso, com amplas possibilidades de parcerias que surgem. As pessoas, o que a gente terminou descobrindo é que as pessoas estão ansiosas por uma oportunidade para mostrar o seu trabalho e, sobretudo, de colaborar com o Estado. Colaborar com o Estado. Então, quanto a gente não conseguiu agregar aqui de forma gratuita, depois em que a gente resolveu simplesmente se relacionar com as pessoas. Tentar, né, tentar, eu não quero chamar de mercado, eu quero chamar de um determinado espaço da sociedade em que a justiça não estava imersa, né, e aí com a possibilidade de conhecer novas realidades, conhecer novas pessoas e atrair isso para a justiça. Então, você imaginar, né, e aí isso é realmente um desafio, que você tem uma Campus Party, você faz um hackathon e depois você tem pessoas que estão incubadas dentro de um órgão judiciário, querendo gratuitamente programar para a justiça, né, é algo realmente muito bacana e que se você se você não tem essa percepção de que a justiça precisa interagir com todos esses atores da sociedade para que essas pessoas descubram a justiça e que a justiça possa descobrir essas pessoas, essas oportunidades não aparecerão. Então, a melhor oportunidade que a justiça, que está diante da justiça, é simplesmente um olhar de democratização da própria justiça. Adorei a colocação, doutor. E o que eu ia perguntar é se considera positiva essas vantagens competitivas, tanto da organização em relação a outras organizações ou em relação aos setores dentro do mesma organização pública. Eu Acho acho que importante. Acho. bacana, né? Uma Acho competitividade. muito. Eu acho. E aí a preocupação, eu acho que toda competição é um estímulo. Toda competição é um estímulo. E aí o grande problema é, a competição vai precisar ser saudável. Como é que você torna a competição saudável? Com a boa gestão de pessoas, com a boa política de gestão de pessoas. Então, por exemplo, aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, a gente tem uma sólida política de qualidade de vida. Fantástico aqui do Rio Grande do Norte, o Isaac Galvão, no projeto Estância das Artes. Tivemos o Escola na Justiça, que é um projeto em que a gente recebe alunos de toda a universidade, de uma escola, eu não sei qual era a escola que veio hoje. Então, só hoje. Agora, nossos servidores aqui, por exemplo, recebem aula de inglês, porque aqui nós partimos da ideia de que nós precisamos atender qualquer pessoa com qualidade, com uma perspectiva, digamos assim, nós queremos pensar globalmente. Então, nós precisamos de pessoas que falem inglês. Então, isso é uma coisa excelente para o servidor e excelente para a instituição que você vai ter. Então, a gente, por exemplo, a gente tem agora uma preocupação que nós temos no programa de qualidade de vida, é ergonomia, né? Porque o CNJ tem, com razão, metas de absenteísmo nas instituições judiciárias, ou seja, a quantidade de pessoas que está afastado por licença médica deve ser baixo, porque você não deve permitir o adoecimento da instituição, porque isso é péssimo para fins de produtividade. Então, a gente aqui fez um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aí onde entra a questão das parcerias. A gente criou um projeto chamado ProErgo,
E aí, através desse projeto, a gente está investigando a postura de cada servidor. Eu mesmo sou péssimo. Tá vendo como eu estou? Olha como eu não estou bem sentado, né? Mas cada servidor está sendo investigado. A gente está fazendo um diagnóstico global de ergonomia para que as pessoas não fiquem afastadas com dor na coluna. Isso não é caro diante do que é a remuneração de um servidor. Então, imagina um ano de remuneração do servidor afastado com problema de coluna. E aí eu sei que a ideia é a gente fazer esse mapeamento para a gente ter uma política em torno disso. E nós, ao final, isso faz parte do projeto, vamos fazer um software de inteligência artificial para ajudar os juízes e os servidores na parte de ergonomia. Então, no caso do meu software, ele vai compreender a minha postura. Ele vai dizer, Marco Bruno, você está com a dor na lombar? Aí eu disse, estou, minha gente, estou. Ele vai fazer esse levante, etc. Marco Bruno, você acabou de piscar. O software, eu vou estar trabalhando e ele vai estar me dizendo, né? Porque a gente trabalha aqui só com processo eletrônico. Então, ele vai me ensinando a minha postura, e ao final, a partir desse aprendizado, ele mesmo vai lhe lembrar. Marco Bruno, se levante um pouquinho. Aí eu vou me levantar da cadeira e sento de novo. Depois ele vai dizer, Marco Bruno, pare agora e olhe para a sua direita. Percebe? Porque aí ele vai ajustando a sua postura para que você, né, possa se manter, enfim, saudável do ponto de vista ergonômico e você, naturalmente, não vai precisar se afastar do trabalho. Então, quando você fala em competição, se você tiver uma lógica competitiva através de uma excelente política de qualidade de vida, a tendência é que você se sinta estimulado a produzir mais, a agregar valor, mas você está certo de que o seu esforço está sendo recompensado por o interesse da instituição de velar pela sua saúde, pela sua... E desenvolvimento seu, pessoal e profissional, né? A própria instituição estimula isso, inclusive se preocupa com a sua saúde, né? Isso. Adorei. Colocar a inteligência artificial nisso foi... Pois é uma vertente do desenvolvimento social sustentável, né? Maravilha. Professor, e em relação ao envolvimento e o compromisso da equipe gerencial com o empreendedorismo, é de fundamental importância para se ter um ambiente propício ao empreendedorismo. Como tem praticado essa mudança de mentalidade da instituição? Eu tenho visto que o senhor fez umas formações, os terceirizados de limpeza e recepcionista, tudo para humanizar as relações. Quais práticas mais o senhor quer colocar ainda em prática ou que já tenham sido feitas? É tudo em prol dessa humanização do serviço público e com esse viés empreendedor, trazendo a inovação para dentro do negócio, né? Certo. Bom, eu acho que qual é a estratégia? Desenvolvimento de lideranças. O que eu identifico hoje é que o conceito de autoridade é um conceito em declínio. Então, na verdade, o seu poder transformador está associado não à função que você exerce, ou seja, não a uma estrutura organizacional, mas à sua capacidade de transformação que vai, claro, isso pressupõe um desenvolvimento pessoal, mas pressupõe também um desenvolvimento organizacional em torno disso. Então, a nossa estratégia aqui é desenvolver lideranças entre todos os juízes e servidores, para que eles possam se apropriar do seu trabalho e, a partir dele inovar, né, promover mudanças radicais na forma como é pensado o trabalho que é desenvolvido. Né? E aí a gente investe fortemente em capacitação e formação realmente. Nós já estamos aqui. O senhor fazendo, né? Oi? Eu vejo o doutor fazendo. Adorei essa formação. Eu faço. A gente, por exemplo, a gente já está na 5ª especialização promovida aqui há 3 anos. Nós, por exemplo, quando o Código de Processo Civil entrou em vigor, antes do processo civil entrar em vigor, nós já tínhamos uma turma de 28 pessoas aqui dentro estudando o código que não havia entrado em vigor ainda. Ele estava no período de vacatio legis. Então, você veja, não teve transtorno aqui na entrada em vigor, porque toda vara tinha pelo menos 2 pessoas fazendo especialização em processo na época. A gente tem uma parceria aqui com o IBET, então a gente tem uma especialização permanente em direito tributário.
A minha vara, por exemplo, que é de execução fiscal, eu tenho todo o gabinete especialista em direito tributário e 50% da secretaria, além, acho que, de um ou dois oficiais de justiça, especialistas em direito tributário e na vara de execução fiscal. A gente está fazendo uma especialização de constitucional, a gente está fazendo uma especialização de previdenciário e a gente está fazendo uma especialização. Essa foi excelente porque se criou uma rede em torno dela, uma especialização de gestão do Poder Judiciário com a Faculdade da Indústria, que isso é bacana porque tem a faculdade da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, foi o primeiro do Brasil, e esse foi bacana porque a gente desenvolveu uma parceria com as outras justiças da União, com a Justiça Eleitoral e com a Justiça do Trabalho. No mais, o que a gente acha importante a gente acha importante que realmente, como você disse, ninguém escape desse nosso processo de formação. Então, ontem realmente você viu, ontem eu dei aula de arte e cultura para os nossos terceirizados da limpeza e recepcionistas. Não é a primeira vez, eles têm uma capacitação permanente, mas eles já tiveram, acho que ano passado teve uma, ano retrasado teve outra, né? E no caso deles, por exemplo, faz parte da estratégia. Como foi a aula? No caso a minha, né? Porque aí tinha outras coisas, como psicólogo, etc. Eu comecei com o Palácio de Justiça de Paris, perguntei a eles se eles conheciam o prédio, e eles disseram que não. E aí eu disse, que prédio é esse, que prédio é esse? E eles disseram, é a Justiça. Eu disse, isso é a Justiça. E aí, eles perguntaram em que país, aí um acertou o país depois de várias tentativas, e aí eu disse, minha gente, esse prédio não é bonito? Eu disse, vocês percebem a importância da limpeza desse prédio para que ele seja bonito desse jeito? Então vocês vejam a importância da limpeza para uma administração predial. Aí a gente foi vendo vários locais do mundo. Então, por exemplo, eu peguei Keukenhof, que é um parque de tulipas na Holanda. Eu disse, será que o jardim daqui da Justiça Federal não pode ficar desse jeito? E aí, ao final, para resumir um pouco, ao final eu disse qual é os projetos. Bom, eu pedi 3 coisas. Que todo mundo entre no Google durante 15 dias, coloque a palavra arte, entre numa foto e fique contemplando por 2 minutos. Segunda coisa, que cada um fez lá, cada um vai ter que me apresentar um projeto para a Justiça Federal do Rio Grande do Norte. E aí você está desenvolvendo, percebe? Você está desenvolvendo empoderamento. A mentalidade, o ócio criativo deles em prol da instituição. Isso, exatamente. Então, eles têm que fazer um projeto para a Justiça Federal. E eu pedi um terceiro projeto. Como a Justiça Federal é parte da sua vida, também sua casa, eu quero que nos próximos 15 dias vocês façam uma modificação na sua casa. Eu quero um projeto para sua casa, nem que seja mover a televisão. Mas eu quero que vocês me digam como foi que sua casa ficou mais bonita depois eu quero que você olhe a foto visão. que o filósofo fazia. Quero que você olhe uma foto, identifique beleza e tente replicar na sua casa. Né? Então, isso a gente tem feito em vários níveis. E para isso, por exemplo, a mesma coisa a gente tem aqui um projeto de ressocialização de presos. Né? Um projeto de ressocialização de reeducandos. A mesma formação eles recebem. Eles vão receber uma formação também cultural. Aí os reeducandos recebem, que aí a gente consegue voluntários em universidades. Eles têm um projeto para evitar o tabagismo, eles têm um projeto de recuperação de sua vida financeira para quando deixarem de cumprir a pena, eles têm um apoio psicológico para uma outra coisa, tem, sabe, várias coisas. E aí a gente se depara com situações que são muito, muito gratificantes. A gente recebeu um evento aqui no mês de junho, que foi o Fórum Nacional de Administração e Gestão Estratégica da Justiça Federal, e a gente queria que a justiça ficasse perfeita para receber os colegas. E o encontro começaria na segunda-feira, então no fim de semana estava sendo feita a arrumação. Quando eu cheguei aqui para ver a arrumação no sábado de manhã, eu vi os reeducandos. Eu disse, minha gente, os reeducandos podem vir no sábado porque eles não cumprem pena. Se não, mas a gente deu um jeito, porque eles se ofereceram para vir colaborar com a arrumação num dia de sábado. Então, que assim, bacana. Então, acho que passa por aí, né? Adorei, adorei. Tem uns projetos também aqui de ressocialização, inclusive a PAC, que é uma penitenciária humanizada. Não existe polícia. Os presos ressocializados
é que ressocializam os outros. E, Interessantíssimo esse projeto. exato, isso é muito bacana, é você pensar, e eu acho que a preocupação com detalhes, sabe? Então, por exemplo, a gente foi fazer um plenário novo para a turma recursal. Automaticamente, a diretora da secretaria da turma se lembrou que tinha uma advogada cadeirante. E aí, automaticamente, a gente mudou, conseguiu mudar o projeto da tribuna para esta advogada. E inauguramos, homenageando esta advogada, valorizamos a primeira sustentação oral que foi feita por esta advogada, sabe? A gente, nos pequenos detalhes. Então, por exemplo, agora a gente fez uma cartilha em braille para cegos, para gente para conhecer a justiça através da sua cartilha de braille, sabe? Porque se você inclui essas pessoas, você tem mais gente ajudando a fazer a justiça melhor, percebe? E é um mínimo esforço que você vai ter Sim. nesse processo, né? Então, basicamente isso. Professor, agradecer a Amandinha também, que estava na Anshan com a Aí, gente, e é da sua cidade, né? exato. Boa noite, Nos Amanda. assistindo. A sexta pergunta é: tenho visto que tens buscado mudar o conceito tradicional de atendimento, tanto entre as partes quanto entre os advogados, mesmo com pouco retorno financeiro da instituição. Qual o conselho que daria aos outros órgãos públicos para se inspirarem em tais atos? É preciso ter um olhar crítico em relação a todos os aspectos da instituição em que você está inserido. Porque qualquer comportamento, seja humano, seja físico, gera simbologias. Gera simbologias. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu tô aqui na sala de audiência. É, a, quando você está numa sala de audiência, é um momento de muita tensão, é um momento em que a pessoa não se sente confortável. Então, por exemplo, no caso aqui, eu não tenho condições de mostrar, senão eu saio do vídeo. Mas você vai ver que a gente pensou aqui num detalhe do formato da mesa. Então, a mesa aqui tem um formato de semicírculo. De semicírculo. Por quê? Porque eu permito que nessa mesa de audiência de instrução, todas as pessoas estejam se olhando. Ela não tem pontas para a parte de onde a testemunha quando chega, ela entra numa área arredondada. Ela entrando numa área arredondada, ela não se sente afastada, ela se sente acolhida. Ela se sente acolhida também em função da meia-lua, porque do semicírculo, como o semicírculo naturalmente lembra um círculo, assim, em termos arquitetônicos e de design, nada mais acolhedor, nada mais característico de um momento de celebração do que uma mesa redonda. Então a gente tentou arredondar um pouco a mesa, não botou redonda, porque senão não seria instrução. E aí, por que em semicírculo? Porque aí a gente pegou. E aí, veja, quando a gente pensa na liderança, o juiz, ele como condutor daquele ato, a partir de uma perspectiva democrática. Na grande maioria dos países, por exemplo, o juiz fica mais alto, para dar a sensação de autoridade. A gente botou o semicírculo porque o semicírculo termina parecendo um anfiteatro, um auditório. Então, em vez de você dar poder, você dá voz ao juiz. Né? Então, onde é que ele vai estar a presidência? A presidência vai estar do ato processual da audiência, vai estar caracterizado pela voz que ele vai ter nessa lógica arquitetônica de um anfiteatro. Né? E aí, quando você chega, por exemplo, que foi feito aqui na Sexta Vara, você tem uma área de atendimento, tinha um balcão, no balcão tem um vidro, a pessoa chegava, aperta numa campainha, chega alguém para atender, você abre o vidro, você diz o que é que você quer. A pessoa não se sente acolhida naquele local, então a pessoa não vai. É uma coisa natural, ela não vai ter interesse em colaborar com a justiça. Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou uma mesa redonda, porque aí tem essa característica, decoramos muito bem, aí como a justiça não tinha recurso para isso, e aqui a gente tem que fazer as coisas com bastante seriedade. Então, se há verba para todas as varas, a gente faz para todas as varas. Se não há verba, aí cada um faz por si. Nesse caso, como não havia verba para todas as varas, eu paguei do meu bolso. Então, eu fui na Etna, que é uma loja daqui do shopping, comprei um aparador, duas poltroninhas, etc, etc. No que a justiça poderia oferecer, que foi um adesivo, a gente botou adesivo na parede. Eu sei que finalmente ficou bonito, e a gente chamou o espaço, que era um balcão, a gente chamou de central de relacionamento. Então, quando você fala em inteligência interrelacional, isso precisa estar expresso
nos pequenos gestos e nos pequenos símbolos que as pessoas encontram nas instituições, né? E me parece que essa é uma determinação constitucional, né? De se você pretende que as instituições brasileiras sejam democráticas, elas precisam se comportar como tal. Então, em vez de você trabalhar com a ideia de um temor das pessoas em relação às instituições públicas, elas vão se sentir parte daquilo. Quer dizer, isso aqui realmente me pertence, aqui é o Estado, mas eu sou parte disso. Por isso a lógica da justiça restaurativa, conciliação e mediação ser círculos de paz, né? Agora faz Exatamente. sentido. Você utilizou essa lógica para dentro da sala da audiência, Exatamente. caracterizando já esse círculo de paz. Pois é, Interessantíssimo. eu andei falando sobre isso numa palestra que ministrei em Foz do Iguaçu essa semana, e eu fiz também uma breve descrição da nossa estratégia em relação às salas de conciliação. E o primeiro slide, no primeiro slide eu botei a seguinte expressão, que é de uma música de Cyndi Lauper, né? True colors are beautiful. Que um dos grandes desafios aqui na justiça foi a gente trazer cores para a justiça, porque existia a ideia de que a justiça precisaria ser sisuda, né? E aí a gente começou com esse uso de cores e com que as cores poderiam trazer de positivo e irradiar nessa cultura de paz, a gente começou a ter um certo cuidado. Então, por exemplo, nas salas de audiência de conciliação, a gente fez um estudo de cromoterapia. Qual é a cor mais adequada para você desenvolver, para você fazer você despertar para uma cultura de paz, para a ideia de conciliação. Sabe? Foi feito um estudo de aromaterapia. Qual é o cheiro que o ambiente tem que ter para que você desperte para isso? Então foi escolhido um específico. Trabalhando todos os sentidos, né? Isso, Desde a exato. visão, a audição, Isso. sinestésico, E olfato, aí, bacana. exato. E uma outra estratégia que a gente terminou desenvolvendo aqui foi, que aí é um desafio, né, para fins de empreendedorismo e inovação, que foi a presença de crianças, porque antigamente a gente tinha aqui só elite litigante na Justiça Federal, o que mudou com os juizados especiais federais há 16 anos. E as crianças, naturalmente, estranhavam muito esse prédio, né? Então, o que a gente terminou fazendo foi instalar brinquedotecas nos nossos fóruns, e aí a estratégia foi pensada no seguinte sentido: se o meu objetivo aqui é difundir uma cultura de paz, e aí eu tenho que pensar nisso como um elemento de sustentabilidade, que é um dos princípios do desenvolvimento sustentável da ONU. A gente deve instalar as brinquedotecas na central de conciliação, no centro de conciliação, porque a gente já está preparando as futuras gerações para conviver com esse ambiente de paz, com a justiça mais colorida, né, com a justiça, com um pedaço da justiça que está querendo se livrar da ideia do litígio, que está querendo solucionar os problemas de uma forma diferente. Adorei, eu tinha acompanhado isso pelo Instagram também. Interessante. Perfeito. Doutor, antes eu estudava para concurso público, que era Defensoria Pública, e sempre com esse viés transformador social. Então, quando eu decidi advogar, eu levantei uma bandeira, advocacia empreendedora humanitária, que por conta disso foi essa afinidade de lhe fazer esse convite, que vi seu viés humanitário, desenvolvedor de pessoas dentro de um órgão público, empreendendo e inovando dentro da sua classe, né? Agora, como enxerga essa nossa classe de advogados, se eles estão preparados ou não para essas inovações tecnológicas na advocacia 4.0, para ter esse olhar, esse viés humanitário nas relações, com empatia, utilizando essa inteligência interrelacional, a sua prática na Justiça Federal. Como você enxerga a postura dos advogados? Eu acho que eles não estão preparados, mas gostam. Ou seja, se a gente... Eles se sentem muito felizes quando são atraídos para essa ideia e costumam ser colaborativos. Talvez você tenha um primeiro momento de estranheza, mas eu acho que você, num trabalho de convencimento, de conquista, que é também um trabalho de gestão de pessoa, né? Eu acho que os advogados se interessam sim. O que eu acho que é necessário, e aí nesse sentido a atuação da OAB vai ser muito importante, é que a paz precisa ser lucrativa. A paz precisa ser lucrativa, porque, querendo ou não, os advogados precisam sobreviver. Sim. E nós temos um sistema em que lucrativo é o conflito. Então, quando você pega, por exemplo, a política de honorários deve visar a paz e não o litígio. Deve ser lucrativo para um advogado um bom acordo.
Hoje não é lucrativo para um advogado um bom acordo. E aí, convenhamos, né? Porque os advogados serão abnegados que querem. Não, eles precisam ser bem remunerados pelo trabalho que desenvolvem. Então, eu acho que a gente precisa, é um desafio muito difícil. E isso não é só a paz, não. A gente tem que transformar a ética em algo lucrativo, a paz em algo lucrativo, os valores que a gente quer, a sustentabilidade em algo lucrativo. É difícil. Eu, por exemplo, nesse curso em que eu fiz nesse encontro de que eu participei de empreendedores no Rio, havia uma diretora, enfim, uma pessoa importante de uma dessas empresas de moda. E ela dizia que ficava muito angustiada porque diz que a indústria da moda é irracional. É racional porque ela trabalha a partir da perspectiva do consumo. Então, por exemplo, essa gravata, não sei se está na cor do momento. Sai da cor, manda a gravata embora. Sabe? E aí joga no lixo a gravata. E joga outra coisa no lixo. E joga outra coisa no lixo. E compra outra. Aí a gente acha que o lucro precisa desse consumo sem fim, né? Dos recursos naturais, né? E do nosso trabalho. E aí ela disse, a gente precisa criar uma forma, e isso está sendo feito, ela já foi premiada, de transformar a indústria da moda numa indústria de economia circular. Então, em vez vamos supor, da empresa dessa gravata depois me vender outra gravata, como é que eu vou poder aproveitar essa gravata para que ela esteja em moda? Que tipo de serviço vai poder ser oferecido? Sabe, uma gravata que mude de cor, ou uma gravata sabe, de você trabalhar com tecnologia para que você reinvente as coisas sem precisar consumir tanto recurso. Então, você teria como, dependendo da política pública, você tem como transformar a sustentabilidade em algo lucrativo, percebe? Você tem como transformar a paz em algo lucrativo, você tem que transformar a ética em algo lucrativo, né? Então, porque isso gera um estímulo para as pessoas. Quando eu digo lucrativo, não é assim, da pessoa, não é a obsessão pelo lucro, mas a pessoa precisa ser recompensada. É uma questão de... Exato, você atrelar a meritocracia ao valor positivo que você quer extrair dela. Então, como é que você pode querer, por exemplo, que você tenha, numa cultura de litígio, você querer que o advogado seja estimulado a fazer acordo se a recompensa pelo trabalho dele, que são os honorários, não acontece a partir da cultura da paz? Percebe? Na cabeça dele é como se a meritocracia estivesse na briga. Então, é como se assim, ele fosse recompensado por ser um lutador de UFC, e não pela capacidade intelectual dele de incutir naquela relação tão conflituosa uma solução humana para o problema das pessoas. Excelente colocação. E, doutor, a economia digital, a inteligência artificial e a era robótica, o doutor enxerga como algo disruptivo na sua classe? Muitos não têm suporte suficiente para essas inovações. Como mantê-los nos cargos? Qual sugestão daria? O que eu vejo muitos são juízes, promotores, já antigos, que não têm o menor suporte na era tecnológica. Os assessores se sentem muito sufocados com essa situação. E como fazer? Porque o Estado tem que sustentar se ele não está apto a essa nova era. Bem, essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta difícil. Peguei de surpresa. Mas, veja, sim, muitas das funções aqui vão se perder. Então, o que a gente vai precisar trabalhar é numa estratégia, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente contratou uma consultoria organizacional, né, e teve fim há pouco tempo, e a gente trouxe esse momento para que as pessoas reflitam sobre os seus novos papéis na instituição. Então, investindo fortemente em formação. Investindo fortemente em formação. Você vai dizer, algumas pessoas vão ter uma dificuldade maior do que outras? Vão. Algumas pessoas serão resistentes? Serão. Mas eu acho que parte do trabalho de inovação do trabalho relativo à inovação é você, e algo que até acho que eu disse na palestra em Fortaleza, a inovação precisa de marketing. Então quando a inovação surge, quando você agrega valor através da tecnologia, por exemplo, isso precisa ser difundido, as pessoas precisam sentir, a pessoa precisa sentir a melhoria. Então, se você tem uma pessoa muito difícil, é ir lá.
Ah, não, porque você não foi ao curso. Então, peraí que eu vou fazer um curso para você. Personalizado. Boa. Fazer um curso para você. Percebe? E aos Porque poucos você vai curso, conquistando a dela. Oi? muitos não aproveitam dessas oportunidades para justificar, não, tem cargos altos. Isso E- e acumula a burocracia no serviço público e nós estamos pagando essa conta, como diz o Matuto, né? Exato. Mas veja, se Sem porventura, retorno. se você tem uma pessoa com um carro que é muito alto e essa pessoa é muito relevante para aquela transformação, perca seu tempo e vá lá. Perca seu tempo e vá lá. Olha, como eu sei que você não pode ir para o curso, então vamos fazer o seguinte, me dê 5 minutinhos da sua vida que eu vou lhe mostrar aqui, sabe? E aí é uma espécie de formação personalizada que você vai fazer com as pessoas. Agora, assim, eu não sei se é porque aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Norte a gente não tem grandes resistências, sabe? Com essa Verdade. parte de processo eletrônico, inteligência artificial, etc., a gente não tem resistência. Tem gente que reclama, etc., etc., mas a gente não. Eu até, parte da dificuldade de responder essa pergunta é porque esse não é um desafio que eu enfrento. Porque o povo aqui gosta de Maravilha. muita. Esse é o povo aqui gosta de muita novidade. Sempre. Sempre. Não há resistência forte, uma coisa contaminada tem outras coisas, mas a tecnologia não. Acho que Então, faz parte dessa competitividade. Sendo inovador, todo mundo quer entrar e quer também acaba competindo entre si, né? Aquilo que não sabe, busca desenvolver. isso, Isso é que é isso. o bom empreendedorismo, inclusive no serviço público. Pois é. Maravilha. Ó, pra você ter uma ideia, quem me respondeu agora foi Shirley. Shirley é a nossa supervisora aqui da área da Escola da Magistratura. E ela disse, acabou de dizer verdade, ou seja, eu não estou mentindo, que não há grande resistência especificamente nessa área. Cheio de testemunha aí. É, Doutor, quais os conselhos que o senhor daria para os jovens advogados em início de carreira, que é o meu público-alvo, e servidores já frustrados também na profissão, que falam muito de greve, falam muito que não tem os avanços salariais, falam muito da política, ou então, que como sei fazer diferente? Eu acho que a nossa live toda foi muito voltada para a mudança de mentalidade, mudança de comportamento, utilizando a inovação ao progresso de qualquer instituição, seja pública ou privada, e fazendo com que isso atraia novos insights, essa competitividade saudável, mas para finalizar nossa live e um conselho assim mais humanizado, desenvolvendo mais ainda esse seu olhar clínico e holístico das coisas. perfeito. Em relação aos advogados, que aí no caso a gente estaria se referindo aos advogados jovens, né? Que não se conformem com o conhecimento jurídico. O conhecimento jurídico será insuficiente, ele de per si, para o advogado do futuro muito próximo. Então, um bom advogado hoje, ele, claro, tem que ter uma boa formação jurídica, mas ele vai mais do que eu precisar conhecer de TI, ele vai precisar saber. Um bom advogado, ele já tem que começar a se. Programação, agora com a blockchain. Isso. Inclusive programação. Ele tem que conhecer todas as novidades, todas as inovações dessa área de tecnologia da informação e para que ele possa se conectar bem, ele possa se conectar bem com o mundo, porque o mundo do futuro, ele tem que ser pensado em rede, no que se refere ao relacionamento interpessoal. Portanto, ele vai precisar conhecer um pouco de psicologia para que ele desenvolva relacionamento interpessoal. Ele precisa se conectar bem com as pessoas, então ele precisa desenvolver humanismo e solidariedade. Ele precisa ter capacidade escutativa em relação ao cliente dele e os potenciais clientes dele. Eu tive, por exemplo, eu comecei a tratar disso com meus alunos, eu dou na UFRN um módulo de carreiras jurídicas, e eu conto sempre a história de uma aluna minha que quando eu fui do escritório de prática jurídica na época, e aí eu sentia que a gente não se preocupava com esses aspectos. Então a gente resolveu avaliar o atendimento. O atendimento. Veja que isso é irrelevante para a faculdade de Direito. Que você analise no escritório de prática jurídica não a peça, mas o atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente.
E aí, eu fiquei muito impressionado, porque num determinado grupo, veja como isso era importante. O grupo era de 5, chegou o assistido lá, o cliente, e uma aluna ficou de costas o período inteiro. De costas. Então, aí a gente... Aí depois a gente conversou, eu disse, mas o que é que você fez de errado? Ela, não sei. Eu disse, mas se isso fosse o cliente dos seus sonhos, você estaria de costas? Ela disse, não. Eu disse, exatamente. Então, Cadê a empatia? esse cuidado, essa atenção ao próximo, essa empatia é muito importante para a advocacia. Outra coisa que eu acho importante para a advocacia, já que ela precisa se conectar bem, parece esquisito. A gente deveria estar trabalhando arte, cultura, música junto aos advogados. Advogado é uma pessoa que inspira o seu cliente, percebe? Então, você tem que chegar no escritório, sabe? Ele tem que conquistar, ele tem que fazer o seu dia se tornar algo incrível. Então, ele é uma pessoa que tem que conhecer de literatura, ele tem que conhecer de música, ele tem que conhecer, sabe, de arquitetura, ele tem que ter ele tem que ter uma visão transversal do mundo. Política. Transversal mesmo. Exato. Até para ter uma técnica de rapport, atrair o cliente para si, a credibilidade, né? Faz parte. Exato. Quanto ao servidor antigo, e aí eu acho que já entra um pouco das instituições públicas, que têm a obrigação de mapear essas pessoas que estão frustradas, e aí uma boa política de gestão de pessoas tem como contornar isso. Se você quer por si próprio, né, digamos assim, eu estou frustrado e quero não ser mais frustrado. Isso é tão difícil, né? Então é simplesmente, bom, primeiro, buscar ajuda no serviço que é prestado. Então ele precisa compreender qual é o papel o papel que ele está desempenhando e a relevância desse papel para que ele se motive. Então, quando eu apresento, por exemplo, aos terceirizados da limpeza o prédio do Palácio de Justiça de Paris e peço que eles reflitam sobre a beleza do prédio e a importância da limpeza. Então, depois eu mostrei, por exemplo, um corredor do Museu do Louvre. Eu disse, minha gente, vocês lidam, por exemplo, com corredores. Então, imagina o corredor aqui na Justiça, ele tem um copo de plástico no chão. Se você imagina como seria um elemento completamente indesejado num corredor do Museu do Louvre, um copo de plástico no chão. Você tendo aquela beleza, sabe, ao redor, todas aquelas, no caso era uma pintura, era um corredor daquele, do bloco das pinturas, né? No bloco das pinturas, pintura, Revolução Francesa, Idade Moderna, etc, e um copo de plástico, papel jogado, sabe? Cigarro apagado no chão. Então, a gente realmente é muito relevante que aquilo ali esteja limpo. Se você percebe que é relevante que aquilo esteja limpo, você já viu a relevância do seu trabalho. E é interessante, porque essa motivação, tem uma pessoa aí que falou em motivação, é isso. Essa motivação, ela vai, de certo modo, ela vai arrefecer um pouco a sua angústia por dinheiro. Porque você sair da zona de conforto. Exato, né? Enfim, se você quiser. E se você tem motivação, você tem outra opção para empreender. Mas você é muito mais feliz trabalhando motivado do que trabalhando desmotivado e rico. Pode ter certeza. Doutor, eu já lhe admirava seu trabalho pelas redes sociais e o mais interessante é você ver as mídias sociais congruentes com os valores que é aquilo que você posta, que hoje, nesse mundo virtual, a gente percebe muitos fakes, né? E a presença, a sua energia, como impactou aquele evento, a sua humildade, a sua disponibilidade de aceitar todos os desconhecidos, de agregar valor, de ir lá, compartilhar, incentivar, inspirar. Desde já, de pronto atendimento, você aceitou o meu convite. Eu vejo hoje em dia jovens advogados que teve um mínimo de excelência no mercado, já tem o ego, já tem a vaidade. E você com cargo alto aí fazendo diferente, humanizando, e que isso sirva de inspiração para outras pessoas, não só no serviço público, mas os jovens advogados, que eu sei que tem muitos nos assistindo. A live fica disponível por 24 horas.
e que foi um prazer estar do seu lado, compartilhando essas perguntas, esses questionamentos e agregando valor à minha vida pessoal e profissional. Mais sucesso, mais prosperidade e que persista. Mais ainda com seu propósito, porque você faz por amor. Enche cada detalhe, os mínimos detalhes, para trazer essa mudança que você está fazendo no país. Meus parabéns e muito obrigada. Eu não sei se mereço isso tudo, mas lhe agradeço imensamente pelo carinho, pela atenção. Foi um prazer, achei divertidíssimo, achei bacana. Deixa eu lhe explicar como é que eu fiz aqui. Eu botei o notebook, e em cima do notebook botei 3 livros, e aí, bem direitinho, acho que terminou dando certo. Ou seja, Ótimo, deu tudo simples, certo. simples como as coisas da vida devem ser, e extremamente prazerosas como as coisas da vida devem ser. Muito obrigado, foi uma alegria e desejo boa noite aí também a todos que nos assistem. Fica com Deus. Um forte abraço. Até E muito logo. obrigada a todos os espectadores. Muito obrigado. Tchau. Tchau.